Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Molly nasceu completamente cega, nunca tendo visto uma cor, uma forma, um objeto, nada. Ela navega e compreende o mundo principalmente pelo tato e pela audição. Para diferenciar os objetos que encontra, ela passa as mãos sobre suas superfícies. Molly também é muito supersticiosa. Para ter sorte, ela sempre carrega consigo sua bolinha da sorte e seu dado da sorte. Dependendo da situação, ela frequentemente pega um deles e o esfrega na mão. Ela consegue distinguir entre o dado e a bolinha pelo tato, percebendo as bordas angulares e cantos pontiagudos do dado em contraste com a superfície lisa e redonda da bolinha. Aos 18 anos, Molly passa por uma cirurgia de remoção de catarata e implante de lente intraocular, curando efetivamente sua cegueira. Molly acorda da cirurgia e, pela primeira vez na vida, vê o mundo ao seu redor, todas as cores, formas e objetos que antes conhecia apenas pelo tato e pela linguagem. Ao lado da cama do hospital, estão sua bolinha da sorte e seu dado da sorte. Naquele momento, ela quer segurar sua bolinha da sorte. Ela olha para ambos os itens na mesa antes de tocá-los. Será que ela consegue distinguir qual é qual? Será que ela consegue diferenciar a bolinha do dado, tendo apenas os tocado, mas nunca os visto? Essa questão é conhecida como o problema de Molyneux, formulado originalmente pelo filósofo William Molyneux em 1688. Intuitivamente, pode parecer óbvio assumir que Molly será capaz de conectar a suavidade que tocou no passado com a aparência arredondada da bolinha esférica e a pontiagudez que sentiu com a aparência angular do dado cúbico. Mas sem nenhuma experiência visual prévia, sem pontos de referência para como a suavidade ou pontiagudez ou qualquer coisa se parece, como ela seria capaz de fazer essas conexões? Por centenas de anos, versões deste experimento mental dividiram filósofos. Empiristas acreditam que alguém na situação de Molly não seria capaz de identificar os objetos, porque o conhecimento vem apenas ou principalmente de experiências sensoriais diretas, que, neste caso, ainda não foram vivenciadas. Racionalistas acreditam que a pessoa seria capaz de identificar os objetos, porque o conhecimento vem principalmente da nossa capacidade de raciocinar e as conexões poderiam ser deduzidas através das faculdades racionais. Nos dias de hoje, porém, a ciência moderna permite que esse experimento mental não seja apenas debatido, mas também testado. Em 2011, os professores Richard Held e Dr. Pavansinha do MIT conduziram um experimento onde um grupo de crianças e adolescentes que nasceram cegos recebeu cirurgia de remoção de catarata, curando sua cegueira. Logo após a cirurgia, os participantes foram apresentados a blocos estilo Lego. Uma coleção de blocos estava visível em uma mesa, e outra coleção idêntica estava escondida sob a mesa, perceptível apenas pelo tato. Quando os participantes foram solicitados a combinar objetos que haviam sentido com objetos vistos, os resultados foram essencialmente equivalentes ao acaso, com 58% de precisão. Em outras palavras, Molly não seria capaz de identificar de forma confiável a bolinha ou o dado. O experimento concluiu que os empiristas estavam corretos. A ferramenta primária que temos para trazer o mundo exterior para dentro de nossas cabeças, para o conhecimento e compreensão, são nossos sentidos e não nossa razão. Contudo, este estudo não está isento de críticas. Alguns argumentam que, devido à variabilidade e outros fatores envolvidos, como o processo de recuperação da cirurgia e a duração do tempo em que os participantes foram testados após a cirurgia, o problema ainda é de certa forma inconclusivo. No entanto, independentemente disso, o problema de Molyneux aponta para um problema mais amplo, nossa primeira questão filosófica sem resposta. Como sabemos que o que estamos percebendo é preciso? Se entendemos o mundo não principalmente através da razão, mas através de nossas experiências sensoriais, quão precisas são nossas percepções e entendimentos se nossos sentidos são limitados e frequentemente falíveis? A maioria de nós assume que o que estamos encontrando fora de nossa cabeça é relativamente consistente com o que parece dentro dela. Mas como sabemos disso e podemos ter certeza? O termo qualia refere-se às propriedades subjetivas internas e qualitativas das experiências. Isso inclui coisas como cor, sabor, sentimentos, dor, amor, nitidez, suavidade e assim por diante. Então, se o que estamos percebendo é preciso em relação ao mundo em si, depende em grande parte de se os qualia, ou nossas experiências subjetivas, são propriedades intrínsecas do mundo ou simplesmente um produto da mente ou alguma combinação.
Mesmo que possamos usar ferramentas para medir, testar e aprimorar nossos insights sobre o mundo físico, o destino final de tudo ainda é a mente. Estamos sempre limitados pelos framevor cognitivos e perceptivos inerentes à mente. Como nunca podemos experimentar nada fora da mente, incluindo a própria mente, nunca podemos saber como as coisas realmente são fora dela. Isso é frequentemente referido como o dilema egocêntrico. Isso nos leva à próxima questão filosófica aparentemente sem resposta. Como sabemos que o que estamos percebendo é o mesmo que outras pessoas? Claro, como nunca podemos experimentar nada fora de nossa mente, também nunca podemos entrar na mente de outra pessoa para saber como as coisas são para ela. Não só não podemos saber se a experiência do azul é única para a mente humana, mas também não podemos saber se o azul específico que experimentamos é único para nossa mente sozinha ou, pelo menos, é diferente do que é experimentado em alguma proporção de outras mentes. Uma vez que podemos nos comunicar relativamente bem sobre eventos e objetos no mundo, sabemos que as diferenças entre objetos e eventos fora de nossa mente são geralmente proporcionais às diferenças experimentadas dentro de nossa mente. Mas só porque nos referimos às diferenças com os mesmos termos não significa que as diferenças são experimentadas da mesma maneira. Talvez o que você vê como verde pareça azul na mente de seu amigo e vice-versa, mas vocês apenas associam as mesmas palavras com as mesmas diferenças. Como todos os qualia estão contidos na mente consciente e privada, nunca podemos percebê-los, medir ou defini-los objetivamente sem usar ferramentas ou terminologia que também não sejam vítimas do mesmo problema. Isso nos leva à próxima questão sem resposta. Como sabemos que qualquer coisa ou alguém existe fora de nossa mente? Se você nunca pode sair de sua mente e experimentar algo fora dela, e você nunca pode entrar na mente de outra pessoa, como você pode saber com certeza que qualquer coisa ou alguém existe fora de sua mente? Razoavelmente assumimos que, uma vez que o mundo interage conosco, objetos e pessoas respondem às nossas ações, pessoas falam e agem como se sentissem e pensassem coisas. Todas essas coisas são reais e independentes fora de nossa mente. Mas como podemos ter certeza de que essas pessoas e coisas não são meramente criações de nossa mente? Fazemos isso todas as noites quando sonhamos, sem questionar. Você pode provar agora que não está em uma espaçonave percorrendo o cosmos, membro de uma espécie avançada que se lançou em uma longa jornada para evitar uma catástrofe em seu planeta natal, sendo colocado em um tubo de estase com fios conectados ao seu cérebro, apagando temporariamente todas as memórias e estimulando ativamente os impulsos nervosos do seu cérebro durante a viagem para criar uma vida inteira de experiências até chegar a algum lugar e lembrar que tudo era uma realidade simulada. Claro, as probabilidades são arguivelmente muito baixas de que isso ou algo semelhante seja o caso, mas o ponto é que as probabilidades não são zero e você simplesmente não pode saber com certeza. Embora você nunca possa ter certeza sobre qualquer coisa que exista fora de sua mente, a única coisa que você pode ter certeza é que você existe em algum lugar e algo. Como o filósofo René Descartes apontou, se você pode pensar e duvidar, você deve existir. Mas então, de onde você veio? Mesmo que o que você perceba não seja real, ainda parece haver algo além de você mesmo que o criou e simula, causa ou implanta o que você percebe. Se você, de alguma forma, existe, você deve ser o criador de si mesmo ou algo mais deve tê-lo criado. Se assumirmos a crença mais provável e normal de que outras coisas e outras pessoas existem e você foi criado por outras pessoas, então aqueles que o criaram também devem ter sido criados por algo ou alguém. E quem os criou, novamente, deve ter sido criado por alguém ou algo, e assim por diante, ad infinito, até o início da humanidade, o início da vida, o início da Terra e o início de tudo. Portanto, não importa o caso, de onde tudo veio. Se algo ou alguém criou tudo, quem o criou ou os criou. Se tudo veio do nada, como isso poderia ter acontecido? Isso nos leva à nossa última pergunta filosófica sem resposta e possivelmente sem resposta. Deus existe? Claro, Deus significa coisas diferentes para pessoas diferentes, mas em termos do que é tradicionalmente considerado Deus, definido nos 3 textos religiosos abraâmicos, a Bíblia, a Torá e o Alcorão, há vários problemas. Nessas religiões, Deus é definido como onisciente, onipotente e onibenevolente. Isso significa que Deus sabe tudo, possui poder ilimitado e é todo bom, possuindo máxima moralidade. O problema é que existem muitos paradoxos que surgem dessas qualidades. Por exemplo, o clássico paradoxo da onipotência, o paradoxo da pedra, que mostra que, se Deus é onipotente, ele deve ser capaz de criar uma pedra tão grande e pesada que nem ele pode levantar. Se ele não pode criar a pedra, como ele pode ser onipotente?
Mas se ele não pode levantar, como ele pode ser onipotente? Da mesma forma, se Deus sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe todas as escolhas, intervenções e ações que ele fará. Assim, ele nunca pode mudar de ideia. Se ele muda de ideia e é onisciente, ele deve ter sabido que ia mudar de ideia de antemão e, portanto, ele não estaria mudando de ideia. Se ele não sabia que ia mudar de ideia, ele não deve ser onisciente. Se ele não pode mudar de ideia, ele não deve ser onipotente. Por último, existe o que é conhecido como o problema do mal, que se define da seguinte forma: se Deus é todo-poderoso, todo-conhecendo e todo-bom, por que o mal, a tragédia e o sofrimento permeiam o mundo? Se Deus é onipotente, ele deve ser capaz de prevenir o mal e o sofrimento. Se ele também é onisciente, ele deve ser capaz de prever, portanto, ele ou quer prevenir o mal, mas não é capaz de fazê-lo ou não está ciente disso, ou ele está ciente disso e pode fazê-lo, mas não quer prevenir. No primeiro caso, ele não é todo-poderoso ou todo-conhecendo, ou ambos. No segundo, ele não é todo-bom. Se alguém argumenta que Deus fornece ao indivíduo o livre-arbítrio para que o indivíduo escolha segui-lo ou não, não estaria o plano e a consciência de Deus já incluindo o indivíduo escolhendo ou não escolhendo segui-lo? Por que razão Deus causaria e permitiria que indivíduos não escolhessem segui-lo ou ser moralmente bons, se isso significasse que eles causariam mal e sofrimento? Se essas instâncias são, em vez disso, algum tipo de teste, por que um Deus todo-conhecendo, todo-poderoso precisaria fazer as pessoas passarem por testes envolvendo mal e sofrimento horríveis, se ele pode criar um mundo florescente sem a necessidade de testes envolvendo mal e sofrimento horríveis? Ele deve trabalhar de maneiras misteriosas e sádicas. Claro, poderia ser possível que Deus seja maximamente grande, mas não todo-poderoso, ou ele não é onisciente e não está ciente do que está acontecendo, ou não é todo bom, mas sim moralmente falível. E claro, Deus ou o Criador de tudo, ou talvez mais precisamente, a natureza subjacente de tudo, poderia ser algo inteiramente diferente, completamente além da nossa capacidade de imaginar, quanto mais definir. Mas o ponto é que o Deus que tradicionalmente definimos tem seus problemas e o Deus que não conhecemos, não sabemos. Na verdade, não podemos ainda refutar a existência de qualquer Deus, mais do que podemos provar o que muitos afirmam conhecer. Atualmente, a única resposta honesta é que não sabemos. Em última análise, não podemos sair de nossas mentes para saber como o universo é realmente, em si mesmo. Não podemos entrar em outras mentes para saber como é para qualquer outra pessoa. Não podemos saber se fora de nossa mente há alguma coisa ou se é real da maneira que pensamos. E não podemos cavar em nossa mente para saber de onde ela veio originalmente. Mas talvez o problema seja meramente nossa concepção de nossa mente, ou mais precisamente, nossa concepção de nós mesmos. Frequentemente nos vemos como uma coisa distinta e separada, percebendo outras coisas. Vemo-nos como estando na mente, e nossa mente como estando em nosso corpo. Mas o corpo está inescapavelmente no mundo, e nós não somos menos dependentes do mundo do que somos do corpo. Todas essas coisas estão simultaneamente interligadas e interdependentes. Assim, talvez, dessa forma, realmente não hajam fora de você. Você é meramente uma parte totalmente embutida, não separada, inescapavelmente ligada ao corpo do universo. Se nos virmos dessa maneira, não há percepção precisa ou imprecisa, nenhuma dicotomia entre o mundo como é e o mundo como você o experimenta, nenhum começo, nenhum fim, nenhum exterior, nenhum interior, nenhum separado, nenhum outro. Há apenas um único todo unificado de tudo, tudo igualmente verdadeiro, tudo igualmente proporcional, eternamente dançando a dança de tudo ao som de nada. Duvidar da existência de algo fora de você é talvez inteiramente razoável, porque, nesse sentido, você é tudo mais e tudo mais é você.